É sempre muito bom para mim poder estar tratando de assuntos como esse, acerca dos tempos que o Eterno determinou e que durante muito tempo tem sido colocado de lado, foi deixado de se viver, aquilo que o Eterno estabeleceu, e com o homem, na verdade, dentro de um sistema que foi estabelecido, o homem foi se afastando, e assim se afastando de grandes coisas que o Senhor faz quando a gente vive essa realidade que a gente está vivendo aqui. O tema que eu tenho para hoje, não sei se todos dá para acompanhar, é um rei judeu nascido em Sucot. Esse é o nosso tema, um rei judeu nascido em Sucot, nascido nesse tempo que a gente está vivendo, e que esse entendimento, essa compreensão precisa ser resgatada na nossa vida, no nosso meio, para que a gente saiba a importância e a intensidade disso aqui, resgatar, restaurar a intensidade e a importância desse momento que a gente está vivendo aqui e celebrando. Por isso que somos convocados a viver esse tempo com intensa alegria. E eu queria falar um pouco acerca desse rei judeu que nasceu nesse tempo, mas antes eu queria ler um texto com vocês de Daniel, profeta Daniel, não anotei o texto, ficou no meu celular, que está ali. Aqui, achei, estava marcado, por isso que é bom marcar a Bíblia, tá vendo, gente? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 25. Esse texto de Daniel fala acerca de um tempo, de um império que surgiria, de um poder que surgiria, que seria a própria representação do anti-Machia. Tudo aquilo que é contrário ao Machia, contrário à própria vontade do Eterno, seria estabelecido. Esse sistema seria montado, E na verdade nós já vivemos em meio a esse sistema. E lá no versículo 25 diz: ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo. Agora preste atenção. Tentará alterar as estações e a lei. Esse é um primeiro texto que eu queria tratar com vocês. Ele tentaria alterar as estações e as leis. E ele tentaria alterar as estações e as leis, porque são dois pontos cruciais e que têm um grande potencial na vida e na caminhada do povo de Deus: estações e leis. A lei é a própria Torá, a própria instrução do Eterno, aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos cumprir no nosso dia a dia, e que nós já temos falado aqui, temos falado durante a caminhada, a importância da lei, e não há nada mais combatido do que a instrução. Porque esse é um sistema contrário ao Machia, anti-Machia, contrário à própria vontade do Eterno. E um outro ponto, as estações, os tempos determinados, os tempos designados. E eu vou compartilhar um pouco com vocês do porquê o desejo e esse esforço para alterar as estações e os tempos designados pelo Senhor. Você vê que desde lá do princípio da criação, no quarto dia da criação, o Eterno criou os luminares, os luzeiros, a lua, o sol, as estrelas, e uma das funções dos luzeiros é demarcar exatamente as
estações. E nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre a importância dessas estações, por isso que a gente fala como é importante. E o Eterno, quando traz instrução para a gente guardar determinados dias, ele sempre fala, você repara na sua Torá aí, no dia determinado. Exatamente naquele tempo, é naquele tempo que você precisa estar atento àquela realidade. Porque quando a gente falar de tempo, gente, é uma paixão que eu tenho. Eu fui chamado para viver isso, para falar acerca disso. E quando você começa a ter uma análise ampla desses tempos que o Senhor determinou, dentre eles nós temos o Shabat, nós temos as festas, né? As festas de peregrinação, as 3 principais, as outras demais que surgiram também, que estão elencadas, tanto as que estão elencadas, quanto as que surgiram posteriormente, como nós temos exemplo de Purim e temos exemplo também de Hanukkah. Eu vou mostrar a importância de Hanukkah hoje aqui para vocês. E a grande questão que a gente começa a observar nesses tempos designados é que todo tempo determinado ele está relacionado a um acontecimento estabelecido pelo Eterno. Um acontecimento que dentro da onisciência do Eterno ele tinha um tempo certo para se tornar pleno, mas já havia sido decretado. E aí a gente entende Isaías quando fala, né? O que está sendo já foi, o que foi já era. E parece que há uma confusão de tempos, mas na verdade é porque o Eterno, desde o princípio, ele já havia decretado todas as coisas para o seu devido tempo. E quando ele determina algo lá no início, para um determinado tempo futuro, aquela data é impactada pelo decreto. E desde a criação, desde o início, aquele decreto naquela data, ele vem com uma grande eficácia durante toda a história. Ele se repete, ele se propaga. É importante você entender isso. Vou dar um exemplo aqui, fora da Torá, para que você entenda. O Eterno aqui decretou algo para acontecer em 2016. Lá no início ele decretou algo que aconteceria em 2016. Numa data específica. No dia 12, ele decretou algo para acontecer no dia 12 de julho de 1973. Aquele decreto, naquela data, ele vai ter repercussão mesmo antes daquele acontecimento. Sempre naquela data, 12 de julho de cada ano, aquele decreto ele ecoa, ele repercute no tempo. É importante você entender isso. Se estiver difícil, você fala, levanta a mão que a gente volta. E mesmo depois daquela plenitude, ele continua a se repercutir. Primeiro ponto importante para você entender aqui, para a gente poder entrar nesse assunto. Sukkot é um tempo determinado pelo Eterno. Ele já havia decretado, eu falei isso porque você vai ficar analisando algo aqui. Você vai pensar, será que o povo foi liberto do Egito e porque foi liberto do Egito, sempre que celebramos Pessa, há uma unção de libertação? Ou será que porque o Eterno já havia projetado uma grande libertação lá em Pessa também, no dia 14 de Nissan, uma obra que se tornaria plena através da morte, do sacrifício de Yeshua? Será que por causa daquilo lá na frente, aquela libertação aconteceu no Egito? Você entendeu onde eu quero levar você a pensar? Houve um decreto do Eterno, que pode ter sido estabelecido lá, quando o Mashiach viria a primeira vez, iria morrer, mas sempre havia uma disponibilidade daquele potencial de libertação para qualquer momento da história. Se você estivesse, durante todos os anos que você passou, no dia 14 de Nissan, se você tivesse conectado com aquele tempo, entendendo, ou muitas vezes até sem entender, mas sentindo algo, deixando ser movido, às vezes sem entender. Vou te dar um exemplo. O povo de Israel, quando estava,
O povo hebreu, quando estava lá no Egito, de repente, a gente quando assiste alguns filmes, a gente consegue até ter um pouco noção. De repente, um povo que estava afastado, distanciado, já há um bom tempo, escravizado, de repente algo começa a surgir dentro deles. Uma esperança começa a surgir dentro, eles começam a ser movidos por algo que está ali, que você pode chamar do nome que você quiser, uma unção, uma presença, um movimento. E eles começam a se mover, eles começam a se voltar. O povo de Israel, quando estava escravo no Egito, eles não começaram a buscar o Eterno porque viram Moshe se apresentar. Mas Moshe foi chamado e se apresentou porque o povo começou a se movimentar. Quando o povo começou a sentir aquela presença de libertação, de mover de libertação, e começou a se voltar para o Eterno olhou e chama Moshe. Chegou a hora. Chegou o tempo, eles estão conectados com o tempo. E viveram então a libertação. Da mesma forma, e por isso que esse sistema que a gente vê aqui estabelecido em Daniel, capítulo 7, versículo 25, sabe, reconhece a importância de você estar aqui hoje, ouvindo e vivendo esse tempo. Porque quando você ouve, vive e entende o que esse tempo representa, o que ele pode impactar na sua vida, na minha vida, isso pode trazer e traz, quando eu entendo, grande transformação e libertação na minha vida e restauração na minha vida, porque eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou conectado a isso. Então nesse tempo o Eterno vai chamando. Eu falei essas semanas aqui, desde o início eu falando, é um tempo que o Eterno está convocando e traz gente. E a gente viu quantas pessoas se achegaram nesse tempo, vieram nesse tempo, decidiram nesse tempo estar presente. Isso é algo que acontece e que tentaram tirar de nós, mas o Senhor tem restaurado através desses dias. Então nós precisamos entender o que Sukkot está representando, o que aconteceu, qual o poder que está em meio a esse tempo que a gente está vivendo. Passa para mim, filho. Então um rei judeu nascido em Sukkot. E aí eu coloquei aqui, nós temos como objetivo, mais uma vez, demonstrar a importância de compreendermos os tempos determinados pelo Eterno e como eles têm uma correlação viva e eficaz no mundo. Esses tempos, eles possuem algo vivo. Os tempos determinados têm uma essência viva e eficaz na nossa vida. Precisamos entender isso. Passa para mim, filho. Então nós vamos abordar aqui três pontos para a gente analisar a celebração de Sukkot. Primeiro, fonte bíblica. O que as escrituras falam acerca desse tempo e acerca desse rei judeu nascido em Sukkot. Segundo, fontes científicas e astronômicas. O céu está proclamando algo nesse momento, gente. Eu já falei sobre esse assunto algumas vezes aqui. Vou falar de forma rápida aqui. Mas o céu está proclamando uma palavra nesse exato momento. Está vindo uma palavra do céu. Quem estiver ligado, entende e recebe a palavra. Salmo 19. O céu proclama. Ele está proclamando. Está proclamando o quê? A glória de Deus. O firmamento está nesse momento fazendo, sabe o quê? Anunciando. Você está ouvindo? Anunciando a obra das suas mãos. O céu o tempo todo, o Eterno, uma das funções do céu é anunciar a obra das mãos do Senhor, a glória do Senhor. Então o céu está anunciando, e durante muito tempo as pessoas não percebiam e não entendiam isso. Por isso que eu falei até para algumas pessoas, baixa o aplicativo aí, né? Como é que é o nome? Walker? Star Walker. E aí se você abrir nesse momento o seu aplicativo, nesse momento, abre agora, você tem? Abre agora.
E esse texto do Salmo 19 ainda vai dizer que o sol, ele se levanta e ele percorre o céu. E conforme ele percorre como símbolo daquilo que leva a luz, porque o sol tem luz própria, ele vai iluminando o caminho que ele passa. Quando ele passa em determinado lugar no céu, ele está anunciando então aquilo que ele está lançando luz. O que o céu está anunciando agora? É só eu saber onde é que está o sol. Posicionado no céu. O Eterno estabeleceu as estrelas e deu nome a elas e às constelações, e eles anunciam aonde está o sol nesse momento, Margaret. Está numa virgem. Uma constelação chamada Virgo. Isso acontece todo ano, exatamente em Sucote. Em Sucote, o céu está proclamando uma coisa: olha, uma virgem está trazendo à existência. Se você olhar e ampliar a imagem de Virgo, você vai ver na mão esquerda dela um ramo. E é interessante que aí a gente vai pipocando. Esse tempo a gente pega alguns ramos, né? Segura nas nossas mãos e junta. E tem uma estrela, exatamente nesse ramo, chamada Spica. Olha lá, vê se não tem escrito. Que quer dizer semente. Está dizendo que essa mulher, ela está num tempo que ela está trazendo à existência o quê? Uma semente. Yeshua, o Mashiach. Já estou entrando assim, já saí dali. O céu está proclamando nesse momento: vem à existência o Filho de Deus. E o céu continua a proclamar. Então, nesse tempo, o céu continua dizendo: vem à existência os filhos de Deus. Toda a criação, diz o texto de 1 Pedro, se eu falar errado me corrige, toda a natureza, toda a criação está ardendo numa grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus, e filhos de Deus falam daqueles que trazem a essência do próprio Eterno, que trazem a autoridade do próprio Eterno, assim como Yeshua, o Mashiach, quando veio à existência, quando ele habitou entre nós vamos ver esse texto, ele trazia a própria essência do Eterno, e toda a criação respondia à voz do Filho, porque a autoridade foi dada pelo Pai ao Filho. Nesse tempo, é tempo de restauração, de vir à existência o Filho que está aí dentro de você. Que ele nasça, que ele venha à existência. Filhos fiéis, fiéis à instrução, que se volta para a instrução, que não permite que esse sistema retire a importância e a grandeza da instrução e dos tempos designados pelo Eterno, as estações. Nesse momento, o Eterno está clamando lá de cima, através da própria criação: onde estão os meus filhos? Venham à existência. Venha à existência. E se você parar para analisar, ali está exatamente a história da vinda do Mashiach, através de uma obra do Ruach, do próprio Espírito, trazendo a existência a partir de uma virgem. Então é o Espírito de Deus que traz à existência esses filhos, a manifestação desses filhos. E o Espírito é a palavra, e o Espírito é a lei, e o Espírito é a instrução. Então que venham os filhos de Deus. Passa para mim. Passa? Esse já foi. Ah, não, eu não li o último, né? Terceiro ponto que a gente vai analisar: fontes proféticas temporais Moedim. Nós vamos analisar esses 3 aspectos para mostrar para vocês que uma das importâncias desse tempo é que foi nesse tempo
que Yeshua nasceu. Ponto final. Você tinha dúvida? Tem dúvida? Engraçado que essa semana eu parei e comecei a pesquisar um monte de vídeos sobre isso. E aí um monte de gente até fala, né? Muitos vídeos eles vão dizer o seguinte, eles vão gostar de abordar um tema mais polêmico, Natal, né? Em dezembro. E aí vão falar, não, realmente Yeshua não nasceu em dezembro, mas eles dão aquele somebody love, mas não tem problema, a gente não foi ordenado celebrar. A maioria fala, não está ordenado nas escrituras celebrar o nascimento do Mashiach, a vinda do Mashiach. Então não custa, a gente adotou, vamos adotar esse tempo agora. Ou eles sabem a verdade e não querem te contar, ou eles realmente não sabem a verdade. Na verdade, a celebração do nascimento do Mashiach está estabelecido sim pelo Eterno, quando ele estabeleceu o tabernáculo. O sacrifício e a obra de sacrifício do Mashiach já estava estabelecido quando o Eterno estabeleceu Pessa. E ele vem e cumpre todos esses tempos. Então a gente vai entrar nesses tempos proféticos também, falar um pouco e mostrar que não há dúvida. Eu já vou te colocar algo, não tem dúvida. As escrituras estão claras e evidentes. Ele veio e nasceu em tabernáculo. Setembro, outubro. Não há dúvidas. Amém? Mas a gente vai ver isso. Passa para mim. E eu vou começar a analisar o texto de Lucas com vocês, para a gente ver um pouco sobre isso. Mas antes de ler Lucas, eu falei que a importância, muita gente fala, hoje você olha, quando a igreja celebra Sukkot ou tabernáculos, é mais uma questão de movimento profético, né, do que propriamente viver a celebração. E muitos até dizem, não, isso aí já passou, isso aí já acabou. Mas engraçado que quando a gente abre as escrituras no profeta Zacarias, abre em Zacarias, Zacarias capítulo 14, vai falar acerca do tempo, e todo mundo sabe disso, vai falar da vinda do Mashiach, da segunda vinda. O texto de Zacarias capítulo 14, quando vai falar que ele vai cumprir aquilo que foi dito quando Yeshua ascendeu aos céus, os anjos pararam e falaram assim para aqueles que ali estavam, o que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, da mesma forma ele vai descer, ele vai retornar. E quando eles falaram isso, eles não falaram só a mesma forma de subir, mas o mesmo lugar. Estava no Monte das Oliveiras. E Zacarias já havia falado isso, sobre uma vinda, e ele viria sobre o Monte das Oliveiras. Então esse texto está falando de algo que ainda está para acontecer. Amém? Vejam, vem o dia de Adonai, em que sua pilhagem será dividida de modo correto em seu interior. Eu vou passar à frente. Então Adonai, versículo 3, sairá e lutará contra essas nações, combatendo como no dia da batalha. Naquele dia, seus pés permanecerão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido ao meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. E aí diz ali que ele vai entrar por ali, vai entrar para trazer, e ele traz ali o que? O seu reino. Anota reino. Vinda do Mashiach está relacionado a estabelecimento de reino. Quando celebramos Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot, estamos falando de estabelecimento de reino de Deus. Reino. Então uma outra mensagem que vem restaurar a nossa vida nesse tempo, e uma outra
essência de poder eficaz é reino de Deus. É um tempo em que você precisa ser liberto dessa divisão. Quem reina na sua vida? Você vive, a sua vida está conectada a um reino de Deus ou a um reino desse mundo? Você está sujeito e preso às leis desse mundo ou às leis de Deus? As leis da vontade do homem ou da criação do homem ou as leis de Deus? Isso vai dizer a que reino você está vinculado. E quando você está vinculado a um reino, você está vinculado às leis que regem aquele reino. Por isso que, quando a gente compreende em que reino nós estamos, a gente sabe o potencial, o poder, a autoridade que nos foi dada. E a gente vê Yeshua caminhando nessa terra e ele parece, a gente olha e a gente fala assim, isso é fora do normal. Isso não existe. Ah, mas ele veio como homem. Ele veio como homem. Todos sabemos. Da mesma forma que você está aqui. Só que ele vira para o vento forte e fala, calma. E o vento acalma. Ele, quando os discípulos olham, então no barquinho, daqui a pouco quando olha, ele está andando sobre as águas. Não afunda. A lei da gravidade não impera, não age sobre a vida dele. Há uma legislação, há uma lei diferenciada operando na vida de Yeshua ou Mashiach. Quando nós nos colocamos nesse tempo, nós vivemos também o impacto de um reino dos céus, de um reino de Deus. E o profeta Zacarias, ao falar sobre essa segunda vinda, lá no versículo 16, ele vai dizer que por fim, os remanescentes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão. Esse não é um texto profético? Não falaram que não precisa mais guardar tabernáculo, Sucot? Ué, mas agora falando de algo futuro, algo que ainda iremos viver, que o Eterno diz que nós teremos que viver, ele diz que as nações subirão todo ano para adorar o rei na festa. Que festa? A festa de Sucot. Está vendo a relação de reinado com essa festa? Sucot, eu tenho que subir para adorar o rei. Porque Yom Teruah estava anunciando a vinda, a chegada do rei. Ele está vindo. Yom Kippur vem falar, porque o rei está vindo, esteja pronto. Porque senão ele vai chegar. E você pode ser encontrado em falta. Quando que o Mashiach vem a segunda vez, gente? Qual o tempo propício? Se a vinda do Mashiach vai ser para estabelecimento de um reino eterno, e toda a profecia, todas as escrituras vão demonstrar e demonstram que eles cumpriram, que Yeshua, o Mashiach, bem como outros, cumpriram os tempos designados, as festas, as celebrações. Quando é que é estabelecido o reino? Se não nesse tempo. Quando é anunciado, olha, o rei está vindo, se não nesse tempo que o shofar é tocado. Não é à toa que antes desse período vem Elu, dizendo, ó, o rei está no campo. Está chegando a hora. E ele está se tornando cada vez mais acessível. Porque quando chegar o tempo, as coisas serão muito bem evidenciadas. Vai ser muito claro. E a clareza será tão grande que diz a literatura judaica que você vai conseguir facilmente identificar o ímpio daquele que é fiel, o infiel e o fiel, o joio e o trigo. Vai ficar evidenciado nesse tempo. A divisão vai ser muito bem clara, entendeu? Vai ser muito bem clara. E subirão para guardar a festa de Sucot. Se uma das famílias da terra não subir em Jerusalém para adorar o rei, Adonai Tsebaot,
nenhuma chuva cairá sobre eles. Então, se você sobe e celebra, o que vai cair? Todo mundo está feliz que tomou banho de chuva ontem, né? Que a sua cabana se encheu de água, né? Quem estava triste agora sorri, né? Quem estava falando assim, Senhor, por que eu vim aqui com tanto carinho para poder ficar na minha cabana, na minha açucar? Teve um ano que não choveu. Não, teve um ano que a gente fez a celebração e não choveu. A gente estava já no último dia da festa, né? Era Rosh Hashanah, exatamente o dia, você vai entender, vai ter uma palestra sobre isso, exatamente o dia onde os sacerdotes desciam lá do templo, iam até o tanque de Siloé, cantando e pegavam águas no jarro e levavam até o altar, e lançam água ali no altar, e a relação dessa festa é um clamor por chuvas. Porque na verdade o povo está pedindo, é o que eu falo, às vezes o povo vive a essência, às vezes sem perceber, mas a essência está presente de tal forma que até se cria simbologia, sem perceber, mas envolvido por esse mover, no tempo certo. E eles clamavam, porque eles estavam na verdade falando o seguinte, começou o ano, né? Rosh Hashanah, ano novo, um novo ciclo, clamavam para que viesse chuva, para que aquele ano fosse um ano produtivo, né? Na agricultura, na plantação. Mas a chuva tinha uma representação tremenda. Tanto é que vocês vão ver também, já estou entrando na mensagem dos outros, você vai ver que foi nesse tempo que eles derramam água, que Yeshua falou, quem tem sede, vem a mim e beba. A água está presente fortemente nesse tempo. Então aqueles... Versículo 14. Versículo 8. Vamos ler para todo mundo ouvir. Naquele dia fluirá água corrente de Jerusalém, metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. E Adonai reinará sobre o mundo todo. Naquele dia Adonai será único e o seu nome será o único nome. Glória a Deus. Chuva. Mas aí teve um ano, nós chegamos no 7º dia da festa, né? Porque ainda tem um 8º, que você vai entender o porquê do 8º. E no 7º dia nada, não foi isso? Foi no ano que a Daniel e o Jesaías chegaram. Que é tempo de chegar gente nova, eles chegaram exatamente nesse tempo. Mas aí o eterno é o eterno. Parece que um jovem foi pegar um galão de água para trocar o galão de água. Luizinho, foi pegar um galão de água. Está ali o culpado ali atrás? O usado. E quando ele vai pegar, a gente reunido ali, como se estivesse aqui, agora ele vai pegar aquele jarro, solta da mão dele, estoura no chão, espalhou água nos pés de todo mundo. Não foi? Aí a gente começa a entender por que isso acontece. Mas para ver a importância, gente, desse tempo, de estarmos conectados a Ele, então ao despertar para vivermos a realidade do reino de Deus hoje, você lembra o que Yeshua falou? Se aquilo que ele fazia era pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Se a realidade que nós estamos vivendo hoje aqui é uma realidade promovida pelo Espírito de Deus, se o que estamos celebrando aqui e vivendo é uma realidade estabelecida pelo céu, pelo Espírito de Deus, o que você está vivendo aqui é uma realidade do que é o reino de Deus. E conforme a gente vai entrando nesse reino, a gente vai sendo moldado
segundo esse reino, o padrão e as leis desse reino. E cada vez mais as leis criadas por homens que são contrárias a esse reino, elas fogem de nós. Fogem de nós. Porque a realidade que nós estamos vivendo é uma outra realidade. Por isso, esse sistema tenta combater e remover de nós as estações, como dito por Daniel. As leis, as estações. Porque isso, na verdade, é a plenitude do porvir que você já pode desfrutar hoje. Amém? E aí esse tempo então fala de reino. Esse tempo também fala da vinda do Filho, da vinda do Mashiach, do estabelecimento do reino. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 tem uma gama de informações para a gente entender e que fica muito claro como esses tempos são importantes. E eu queria que você entendesse isso hoje. E aí você vai entender por que o céu proclama a vinda de uma virgem, a virgem concebendo, né? Eu vou falar mais um pouquinho disso depois para você não ficar aí assustado comigo. Você vai ver que toda a Escritura, sinais nos céus, estão presentes. Tempos sendo marcados por eclipse. Se você vê a maioria dos eclipses acontecendo em dia festivo, não se assuste. Está ali para isso. Pensa, muito comum, eclipse lunar. Muito comum. Lua de sangue em tempos festivos, né? Se você lê as Escrituras e vê que no final dos tempos o sol escurecerá, a lua ficará vermelha. Se você vê Apocalipse capítulo 12 falando, eis que olhei para o céu e vi a imagem de uma mulher vestida do sol. Opa! Mulher? Sol? Quem conhece esse segredo, esse mistério, quando fala que aquele tempo, que é um tempo que vai falar de uma batalha, como diz esse texto profético, e fala de uma mulher vestida do sol, quer dizer que o sol está onde? Na mulher. Eu já sei o tempo. Posso não saber o dia e a hora exato, mas eu sei o tempo. Por isso que a palavra diz, olhe para os campos. Está pronto? Ou melhor, foi dado a nós a capacidade de discernir a aproximação do tempo, de entender as coisas que estão acontecendo, os sinais que chegam a nós. Isso é dado a nós conhecer. E Lucas capítulo 1 deixa muito claro o que muitos querem esconder ou querem, eu acho que fingir que não entenderam, porque precisam quebrar uma tradição que eu sei que é difícil de quebrar. Que é uma tradição que vem nos acompanhando, acompanha a família, né? Tem a questão de laço familiar, que é o Natal. E eu vou falar uma coisa para vocês, já vou começar a falar porque a gente já está chegando para o final do ano e esse dia aqui precisa ser restaurado. Eu nem argumento o fato mais de ter origem pagã ou não, porque isso também é claro, todo mundo sabe. Aqueles que criaram essa data falaram isso, os papas falam isso, está lá no YouTube, pesquisa lá, eles falam, a origem é pagã, não se esconde mais, então não tem mais como esconder isso, a origem. A grande questão é que alguns ainda querem ficar lá, e aí procuram meios para justificar a sua permanência lá. E aí uma das explicações é, não, ninguém sabe a data, então eu vou celebrar aqui. E por aí vai. Então se você não sabe, você vai saber agora que Yeshua nasceu.
E aí você pode celebrar o nascimento? Pode. Porque o próprio Eterno já estabeleceu lá no início uma festividade para esse tempo, que é Sukkot. Diz assim, Lucas capítulo 1. Eu vou ler quase todo. Querido Teófilo, muitos já se dedicaram a elaborar relatos dos fatos que se cumpriram entre nós, com base no que lhes foi transmitido por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Portanto, excelência, eu mesmo investiguei cuidadosamente todas as coisas desde o começo, e me pareceu bem que lhe escrevesse uma narrativa acurada e ordenada, para que possa saber quão bem fundamentadas são as coisas que lhe foram ensinadas. Nos dias de Herodes, primeira informação, nos dias de Herodes o Grande. Isso aqui é o Herodes o Grande. Já vou trazer uma informação para vocês. Herodes o Grande morreu em torno de 4 antes da era cristã. Ele morreu em 4 antes de Cristo. Aí você já vai se ajustar, porque você vai saber depois que, na verdade, Jesus nasceu antes de Cristo. Yeshua nasceu antes de Cristo. Cristo não nasceu no ano 0? Em 0. Eu vou falar para vocês que Yeshua nasceu antes de Cristo. Calma, respira fundo. Fica assim não. Herodes, rei de Judá. Nesse tempo havia um Cohen. Nesse tempo aqui, que o rei Herodes reinava em Judá, havia um Cohen chamado Zacarias. Então, nesse tempo havia um homem chamado Zacarias, e diz que Zacarias pertencia à divisão de Aviv. Sua mulher descendia de Aharon, e seu nome era Elisheva. Os dois eram justos aos olhos de Deus, observando todas as mitzvot e ordenanças de Adonai de modo irrepreensível. Mas eles não tinham filhos, porque Elisheva era estéril, e os dois contavam já certa idade. Tinha judeu fiel, hein? Tinha sacerdote fiel, hein? Não era só gente que não prestava, como tentam dizer, não, hein? Uma vez, quando Zacarias cumpria os seus deveres de Cohen, no período de serviço de sua divisão perante Deus, ele entrou para prestar o serviço. Eu vou dar uma explicada. Haviam turnos sacerdotais. O ano para servir no templo durante todo um ano. Um ano tem 12 meses. Ok? Dividiram esse ciclo de um ano, esses 12 meses, em 24 grupos. Logo, cada grupo servia no templo durante 15 dias. 2 grupos para cada mês. 24 grupos, 12 meses. Então tinha 24 grupos, turnos sacerdotais. Cada grupo desse tem um nome. Isso está onde? Eu inventei? Não. Está lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas. Acho que eu tenho aqui. Passa para mim. Tem como aumentar essa tabela um pouco? Ou zoom ali? Aí. Primeiro mês nosso é o mês de Nissan. Lembra? Mês de Nissan passou a ser o primeiro mês do calendário lá em Êxodo capítulo 12, versículo 1. Quando o Eterno chama o seu povo, ele estabelece esse mês de Nissan como o primeiro mês do ano, na contagem do povo, que é lá em março e abril. Então, naquele período de 30 dias ali, do meado, vou botar para facilitar, do meado de março até o meado de abril, eu tinha um mês de Nissan, chamado Nissan, o primeiro mês. Aqui eu tinha 2 grupos, 2 turnos de sacerdotes que prestavam serviço no período de Nissan, que era chamado de Roiari, Yohariv e Yedaiá.
Eram os 2 grupos. Está lá em 1 Crônicas. Eu não botei o texto não, né? Botei o texto aí? 1 Crônicas, capítulo 24, você tem o nome dos 24 grupos. Eu vou simplificar. 1 Crônicas, deixa anotado aí. 1 Crônicas, capítulo 24. Você tem os 24 grupos ou turnos de sacerdotes que prestavam serviço no templo. E você vai ver que Zacarias, que está aqui no capítulo 1 de Lucas, ele é do turno de Aviv. Quando é o turno de Aviv, eu olho para a tabela ali, Aviv é o 8º turno. Quando é que cai esse 8º turno? No mês de Tamuz, no final do mês de Tamuz, que é mais ou menos ali no início para o meado de julho. Por que isso é importante? Porque o Eterno aqui vai falar do nascimento de João Batista. E esse texto de Lucas vai falar que quando Zacarias termina o serviço dele, se o serviço dele é 8º, ele fez o serviço do dia 1º ao dia 15 de julho, vou dizer assim, vou botar no gregoriano aqui, tá? Terminou o turno, ele foi para casa, mas naquele turno, o anjo tinha falado: Zacarias, você vai ter um filho, e esse filho se chamará Yohanan. E aí diz que ele pega e ele vai para casa. Recebi a palavra, vou para casa, vou me relacionar com a minha esposa. É assim que faz um filho, não é? Salvo exceção, Miriam, assim se faz o filho. E ele vai para casa. Ao final, depois do seu turno, vou continuar lendo para você ver. Sua mulher descendia. Uma vez, quando Zacarias cumpria seus deveres de Cohen, no período de serviço de sua divisão perante Deus, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume dos Kohanim, para entrar no templo e queimar incenso. Todos estavam do lado de fora, orando na hora de queimar o incenso, quando lhe apareceu um anjo de Adonai em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias ficou assustado e aterrorizado com a visão, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque sua oração foi ouvida, e Elisheva, sua mulher, engravidará, e você lhe dará o nome de Yohanan. Ele será a sua alegria e prazer, e muitas pessoas se alegrarão quando ele nascer, porque será grande aos olhos de Adonai. Nunca tomará vinho nem bebida embriagante, e será cheio do Ruach HaKodesh desde o ventre de sua mãe. Fará retornar muitos do povo de Israel a Adonai, o Deus deles. Irá à frente de Adonai, no espírito e no poder de Eliahu, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar um povo para Adonai. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza disso? Estou velho e minha mulher já tem certa idade. Sou Gabriel. O anjo lhe respondeu: fico sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe falar e para dar essas boas novas. Agora, por não ter crido no que eu disse sobre todas essas coisas que acontecerão quando o tempo chegar, você ficará mudo, incapaz de falar, até que todas essas coisas ocorram. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias. Eles ficaram surpresos com a demora no templo, mas por ele não conseguir conversar com as pessoas, eles perceberam que tivera uma visão no templo. Mudo, ele se comunicava por meio de sinais. Quando terminou o período de serviço no templo, dia 15 de julho, ok? Quando terminou, ele voltou para casa. Depois disso, Elisheva, sua mulher, engravidou e ficou 5 meses sem sair de casa, dizendo: Adonai fez isso para mim. Ele me mostrou seu favor dessa vez para remover minha desgraça. No 6º mês, agora, olha como é que dá a contagem perfeita. 15 de julho, foi Zacarias para casa. Na última quinzena de julho, ali, início ali de Av, né? Elisheva vai conceber. A semente de vida está agora em Elisheva a partir dali. Quanto tempo dura uma gestação? 9 meses. Mas diz que ela ficou 5 meses em casa, não foi? Ela ficou em casa 5 meses. No 6º mês,
ela vai ter com... O que vai acontecer depois de 6 meses? No sexto mês de quê? De gravidez de Elisheva. O anjo Gabriel foi enviado a Deus para uma cidade da Galil chamada Nazaré, e uma virgem, noiva de um homem chamado Iosef, da casa de Davi, o nome da virgem era Miriam. Aproximando-se dela, o anjo disse: Shalom, favorecida. E vai falar de reino mais uma vez, e vai falar que aí Miriam recebe a mensagem que ela vai conceber 6 meses depois de Elisheva estar grávida. 6 meses de gravidez de Elisheva, Miriam recebe a semente de vida. Então vamos contar. Mês de Ave, vai ter que diminuir para eu contar tudo, não está todo ali não. Então vamos lá. Final de Tamuz ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto mês, a semente de vida, quando chega até Miriam, foi final de Kislev, início de Tevet. Início de Tevet. Qual festa a gente tem no início de Tevet? A única festa, isso não é à toa, gente. Que a pessoa fala assim: poxa, mas não foi Kislev que Maria ficou grávida? Foi no início de Tevet. É a única festa, é Hanukkah, que começa no mês e atravessa, ela pega 2 meses. Que ela é uma festa de 8 dias, e ela começa no final ali de Kislev, e ela entra no mês de Tevet. Ali engravida Miriam. Ela recebe a essência de vida. A luz veio a ela. O que você celebra em Hanukkah? A luz, celebre a luz. A luz chegou. A luz chegou. Hanukkah, gente. Yeshua já estava cumprindo a festa desde que estava na barriga da mãe dele. Ele estava cumprindo o que é ensinado e proclamado em Hanukkah. Quando celebramos Hanukkah com luzes, não é Natal. E é exatamente nesse período, porque o mês que nós estamos ali é o mês de dezembro. Em dezembro, final de dezembro, nós temos a festa de Hanukkah, que esse ano, coincidentemente, vai bater, inclusive, com o Natalis Invictus Solis. E nós colocamos a luz, não por causa do Natal, mas por causa de Hanukkah. A restauração do templo, que é que deu origem à celebração de Hanukkah, a restauração do templo, ela se deu porque o templo foi restaurado em Hanukkah, Mashiach foi concebido em Hanukkah, ou porque havia um decreto de uma luz chegando e vindo à existência para a restauração, para trazer a restauração, porque havia esse decreto, o povo lá foi movido pela essência daquele tempo e viveu a restauração do tempo. Você está entendendo a jogada que eu estou fazendo? Talvez a realidade que você viva hoje seja resultado de algo que foi decretado e proclamado lá na frente. Então, se hoje nós temos um decreto lá na frente de uma habitação eterna, de um reino de Deus estabelecido, da vinda do Mashiach com justiça, com juízo, de reino, de restauração do reino, essa é a essência que nós podemos viver e desfrutar hoje. É isso que eu quero que você entenda. Mas vamos lá. João são quantos meses mais velho que Yeshua? 6 meses. Então Maria recebe a luz em dezembro, na celebração de Hanukkah. E aí, se eu continuar contando 6 meses ali, João 6, 7, 8, 9. João nasceu em Nissan. João nasceu em Pessah. João nasceu em Pessah. João morreu em Sucot. Yeshua nasceu em Sucot. Yeshua morreu em Pessah. Olha o trocadilho de Yohanan e Yeshua. Você percebe a conexão entre os dois?
a conexão de uma linhagem levítica ao mesmo tempo e uma linhagem de reino também presente, reino e sacerdote conectados aqui também. E Yeshua, se Maria recebeu a essência de vida ali no final de dezembro, início de TV, vamos contar 9 meses. Acabou. Você vai saber quando nasceu Yeshua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aonde que eu caí? Tisrei. Sukkot. Yeshua nasceu em Sukkot. Está aqui, gente. Por que vão falar para mim que não sabem a data? E porque não sabe a data, não vai comemorar numa data pagã, de origem pagã. E ainda falam assim, os vídeos que eu assisti, a maioria fala assim, porque é o jeitinho. Vamos dar um jeitinho. Não, mas eu aproveito esse momento, a maioria fala isso, para evangelizar, para falar de Jesus. E aí vai. Aí eu aproveito o carnaval para montar e ir para o carnaval, para a rua, para evangelizar. O importante é ganhar uma célula. Tum, 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 tum. Vocês já ouviram isso, hein? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria vida? A sua própria alma? De que adianta? De que adianta você chegar com uma multidão para você ouvir, para você e para a mesma multidão: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vocês que andam sem lei, sem instrução. De que adianta? Eu não tenho que celebrar o que o mundo celebra para ganhar ninguém, porque não está em mim o poder para ganhar ninguém. Eu sou um instrumento da voz do Eterno nessa terra, é a voz do Eterno. E o que eu proclamo é o que o Eterno proclamou, e não o que o homem cria, e usar as coisas desse homem do mundo para dizer que eu estou ganhando gente. Aquele que não subir, não verá chuva, não receberá da chuva. E aí, olhando, fica muito claro como que Yeshua cumpre todas as festas. Às vezes, para poder demonstrar a importância de Hanukkah, porque Hanukkah, alguns olham meio assim, porque não está elencado lá em Levítico, capítulo 23. E não está lá, só não está lá porque foi uma festa que ela se deu através de um momento, ela se originou através de um momento, de um acontecimento histórico posterior, porque senão ela estaria lá. E aquele que tem urua, sabe que deve, sabe que já estava. Por quê? Porque na verdade a vinda do Mashiach, a concepção do Mashiach já estava estabelecido desde o princípio. Só que em um determinado momento o povo compreendeu e viveu a essência daquele tempo, mesmo sem saber o que apontava, mas sentiu. Você consegue perceber isso? Foi movido pela essência daquele tempo. E aí olha para o templo e fala: isso precisa ser restaurado. E assim vem Yeshua, o Mashiach, chega a Miriam. Sabe por que ninguém chama Miriam e de Maria? Porque não é nem uma transliteração, né, de Miriam, né? Podia ser Miriam, né, sem escrever, né? Porque Maria, tão diferente de Miriam? Porque Miriam é um nome que está correlacionado ao nome, sabe de quem? Está correlacionado ao nome de Moshe, porque era o nome da irmã de Moshe, e Moshe é representação da lei. Foi uma tentativa, mais uma delas, de afastar e desconectar a figura de Yeshua e das figuras bíblicas da lei, de Moshe, de Miriam. Mas por aí vai, onde nós estávamos.
E aí a gente vê que Yeshua, ele cumpriu tudo, ele cumpriu Hanukkah, viveu Hanukkah, quando ele estava lá, a semente da mulher, a estrela, a espiga. Depois você pesquisa, pode pesquisar. É a espiga, é a semente. O rebento, Netzé, Nazaré. Muitos também não entendem isso. Quando pegam a Brit Hadashah e falam, como disse os profetas, que ele viria de Nazaré. Não tem nenhum profeta fala isso. Argumentam. Fala. É só você entender a raiz de Nazaré. Netzé, rebento, broto. E os profetas falavam. O rebento de Jessé, né? O broto, fala de Davi, né? Os profetas falavam. Fala de um broto, ou de um rebento, ou da parte principal daquela árvore, o caule principal, onde está a força e a essência da árvore que não pode ser podada, porque toda a essência vem daquele o ramo principal. Amém? E ele cumpre tudo então, por isso ele cumpre Pessa, por isso ele precisa morrer em Pessa, por isso ele ressuscita em Bicurim. Fica atento a isso. Os jovens não estão por aqui não, né? Hoje à noite tem chamada da meia-noite. Você vai precisar conhecer todas essas informações para que você possa responder corretamente na chamada da meia-noite. Passe para mim, filho. Alguém tem dúvida aqui? Matzot, ele é a própria representação do pão sem fermento, sem pecado. Matzah é um pão feio. Isaías diz, nele não havia formosura, não havia beleza. A matzah, quando ela é preparada para não dar aquelas bolhas, ela é toda furada, você já viu? Eles passam até aquele negocinho e vai furando a massa. Para que não tenha ar, ele se esvaziou de si mesmo. Esvaziou da sua glória e assumiu a forma de homem. João capítulo 1. Vai falar o quê? João capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Nada que se fez não seria ser feito se não fosse por Ele, por intermédio dele. E aí depois vai dizer, e o Verbo se fez carne. Sukkot fala de uma cabana, uma sucá temporária, passageira. Isso aqui é uma sucá, onde nós habitamos temporariamente. Por isso que ao final dessa celebração a gente desmonta a nossa cabana. É a representação daquilo que é temporário. Porque as Sukkot que estavam no deserto, elas eram móveis. Você montava e desmontava. Esse desmontar representa exatamente que a nossa vida aqui física é passageira. Essa sucá é passageira. Ela vai ser desmontada. Mas existe uma promessa nessa celebração de uma habitação eterna. De uma sucá eterna. Você vai receber um corpo de glória. Ele vai ser restaurado em corpo de glória. Permanente. Porque essa sempre foi a promessa e o projeto de Deus, habitar eternamente convosco, em vós. E aí diz, e o Verbo se fez carne, ele veio e habitou numa sucá. E habitou no meio de nós, ou tabernaculou entre nós. Quando ele nasce quando? Em Sukkot. Por que esse texto de Lucas, capítulo 1, esqueci de falar, que eu falei que Yeshua nasceu antes de Cristo, né? Porque, na verdade, o calendário gregoriano, houve um equívoco, um erro no cálculo. Porque antes do calendário gregoriano, o calendário que a gente tinha, já estão assim, eu nem entrei
o calendário que a gente tinha era baseado, na verdade, por conta do Império Romano, era baseado a partir do surgimento, da construção da cidade de Roma. Então era baseado ali. Era após o estabelecimento da cidade de Roma e antes da cidade de Roma. Posteriormente que foram calcular e colocar a data e tentaram calcular e chegaram lá o cálculo que daria no ano 0 seria nascimento, só que erraram. E erraram ali em aproximadamente 4, 5 anos, mais ou menos. Por isso que você vê aqui que era no tempo de Herodes, mas Herodes morreu em 4 antes de Cristo. Então como que pode, depois da morte, falar que no tempo de Herodes? Então, na verdade, Yeshua teria nascido em torno 5. Yeshua nasceu 5 antes de Cristo. Deu para entender? Não deu ainda. Erraram o cálculo. Na verdade, o 0 era para ser lá em 4, só que agora não tem como mudar, porque se eles forem mudar, imagina, vão mudar tudo agora. Como é que eu vou mudar agora o descobrimento do Brasil, documento? Não dá para mudar. Então, aproximadamente 5 anos ali. E nesse tempo aqui, nesse tempo de Herodes, em torno de 4, 5, houve um eclipse. Né? Porque o texto cita, depois você lê o texto todo, que eu já estou correndo. O texto cita que houve, ou melhor, os historiadores narram que nesse tempo da morte de Herodes, houve um eclipse solar, se não falha a memória, nessa época. E quando pesquisam, vai dar ali exatamente em 4 a.C., então seria a data. Não antes. Então tem que voltar, tem que ir para trás. A menos. Isso aí. A menos. Isso aí. Nós estaríamos em 2018, 2017. Seria isso aí. Eu prometo que eu vou correr. Então isso aqui, ó Deus, conhecendo os meses, acontecimentos relacionados a Yohanan e Yeshua. Fonte científica. Eu li o Salmo 19 para vocês, que o céu proclama a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, que também proclama exatamente isso que eu estou falando dessa época que a gente está vivendo, para entender que Yeshua nasceu nessa época, que o reino, o estabelecimento do reino está vinculado a essa época. Por isso também a segunda vinda do Mashiach, assim como veio a primeira vinda. Tabernáculo fala que ele viria tabernacular entre nós. Ele veio e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Mas ainda diz que haverá um tabernáculo eterno, uma habitação eterna. Então ele virá. Então essa festa ainda aponta para o futuro. Ele virá e habitará eternamente conosco. Amém, gente? Por isso, existe uma coisa no céu, além dessa constelação da mulher, uma coisa chamada decano. Toda constelação, ela tem outras constelações menores que está vinculada a ela. Um dos decanos de Virgo é Coma, é uma constelação chamada Coma. Sabe qual é a imagem vinculada a ela? Uma mulher com uma criança no colo. A estrela que tem nessa criança, o significado do nome dessa estrela, sabe qual é? O desejado das nações. O céu proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando chegar em Peça, você procura a Margarete. Chegou em Peça, procura a Margarete. E aí fala, Margarete, abre aí o seu aplicativo. Aonde que está o sol nesse momento? Se tiver no Cordeiro, não se assuste. Faz parte. O céu está anunciando a glória de Deus. Amém? Fechou? Já falei de tudo isso. Amém? O importante é que a gente possa entender que se há um dia para celebrarmos, e por isso a alegria nesse tempo, para celebrarmos a vinda do Mashiach, é dentro dessa festa. E é uma festa que estabelece
e estabelece o seu reino, estabelece a restauração da sua palavra, porque ele veio com esse propósito, para restaurar o reino, para restaurar a palavra. Se é nesse tempo que há uma palavra e uma mensagem profética para trazer à existência aquele que é filho de Deus, e é filho porque tem a mesma essência de vida do Pai, não há um tempo melhor para despertar. Yonteruacho, acorda, venha à existência, filho de Deus, que venha, que o meu espírito encha e venha à existência os filhos de Deus, e que toda a natureza, que toda a criação reconheça isso, e também haja júbilo e também haja alegria. Por isso nós vamos olhar ainda, quando tiver a ministração das espécies, você vai ver as espécies presentes. Natureza, reino estabelecido, restauração da autoridade, a natureza está presente. Por isso também, vou atravessar a sua, dá vontade de ficar falando tudo. Por isso também que há um movimento, Jesus vai fazer o Detrog, né? O Etrog, ele está de cabeça para baixo. E na hora do movimento, ele é virado para cima. Restauração do templo. Restauração do povo de Deus. Aquele que estava caído, agora está firmemente de pé. Sacerdotal. Reino e sacerdote. Amém, gente?